E aí, pessoal, a partir de agora vamos comentar e analisar os artigos e vídeos que podem nos ajudar aqui no canal a responder a questão 22 do IPTU e sua responsabilidade pelo pagamento no último exame de ordem. Vamos lá. Presta só atenção, gente. Vamos ler aqui o enunciado. João e Maria celebraram entre si contrato de locação, sendo João o locador e o proprietário do imóvel. Olha e marca, isso é muito importante. Lembra daquela primeira aula que nós trabalhamos o conceito essencial de hipótese de incidência e fato gerador? Primeiro, falamos naquela aula que a hipótese de incidência é a descrição legal do motivo da cobrança. E o artigo 32 diz que quem pratica o fato gerador é o contribuinte, que neste caso é João. Olha só no CTN. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade. E ele continua como definido na lei civil na zona urbana do município. Ou seja, João, como proprietário, é o contribuinte por força de lei. Ele pratica o fato gerador ano a ano, tendo sempre de receber aqueles carnês que são os lançamentos ou cobranças administrativas do IPTU, que a rigor não saem do nome. Basta você lembrar que esses carnês ficam sempre com o proprietário. É o nome dele que consta no cadastro municipal. E olha só, o examinador da banca da FGV tenta lhe confundir a responsabilidade contratual que existe entre João e Maria e a responsabilidade entre o fisco e João, que é pelo pagamento do IPTU. Não é possível, como vimos na aula de conceito de tributo, modificar o tributo, a responsabilidade pelo pagamento, se não por lei, porque o tributo é uma prestação pecuniária que não se constitui de sanção de ato ilícito e é prevista em lei. Então, um contrato não pode alterar a responsabilidade pelo pagamento como regra. E onde nós podemos ver isso aqui? Vem, no contrato, estipular que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU será de Maria locatária. Lógico, eles colocam durante o período da locação. Mas olha só, vimos que tributo é prestação pecuniária, a hipótese de incidência dos IPTU é o artigo 32, que é ser proprietário, portanto, o contribuinte proprietário é João e não Maria. Existe apenas uma responsabilidade contratual limitada a João e Maria quanto ao pagamento, legitimando a eventual ação regressiva, ação de cobrança indenizatória pelo inadimplemento de Maria, mas não é oponível como defesa pelo não pagamento ao fisco. Por quê? Olha só, vem do sujeito passivo, ou seja, o sujeito passivo pelo pagamento é o contribuinte, é no caso João. E João é tão obrigado a pagar que diz o artigo 123, salvo disposição de lei em contrário, ou seja, excepcionalmente é possível uma lei permitir que você altere por cláusula contratual, mas é necessário uma lei que autorize essa atribuição de responsável por cláusula contratual de locação. E elas existem, mas o examinador está cobrando a legislação federal, a Constituição Federal, o CTN e algumas leis como de ISS, a lei do ICMS, que são leis complementares de caráter nacional. Eles não entram nesses detalhes de legislações de todos os municípios, senão como é que eu poderia fazer uma questão unificada do exame de ordem? Então, eles trabalham a Constituição, CTN e essas leis complementares de caráter nacional. Ele não iria cobrar uma legislação de um município específico, uma vez que o exame é nacional, que assim já o diz. E vai, as convenções particulares, no caso, o contrato entre João e Maria de locação,
relativas à responsabilidade do pagamento do IPTU não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária. Então, nós temos agora toda a base para enfrentar as assertivas. A relação contratual entre João e Maria, que autoriza por descumprimento de Maria uma ação regressiva de João contra ela, e a responsabilidade de João e a Fazenda Pública Municipal, João e o Fisco Municipal, João e a Prefeitura, responsável pelo IPTU do proprietário. E aí vai. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos começar aqui pela letra A. O contrato será ineficaz entre as partes, pois transferiu a obrigação de pagar o imposto para a pessoa não prevista em lei. O primeiro, essa alternativa ela está errada. Ela está errada pelo seguinte fato: o contrato é válido. João e Maria são agentes capazes, o objeto da locação é lícito e a forma geralmente escrita. E não interfere o pagamento do IPTU, a relação que João tem com o fisco como proprietário e devedor do IPTU, com o contrato de locação. São autônomos. Então, o contrato é válido e é eficaz entre as partes. Então, ela já está errada aqui no início, que já são noções de contrato. Pois transferiu a obrigação de pagar o imposto para a pessoa não prevista em lei. Nós vimos que não é possível pelo artigo 123. Mais uma vez, voltando, as convenções particulares, no caso o contrato de locação, não podem alterar o sujeito passivo, não podendo ser opostas ao fisco. Então vai lá e temos o quê? Errada. Vamos aqui para a letra C. O contrato é válido e eficaz. Até aí está correto. E por consequência dele, a responsabilidade pelo pagamento do tributo se tornará solidária. De maneira nenhuma, gente. Ele quis induzir ao erro. Realmente o contrato é válido, a assertiva C começou correta, mas lembre-se, a responsabilidade pelo pagamento do tributo é por lei, não é por convenções particulares. Uma escritura de divórcio, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, ele não transfere a responsabilidade que é atribuída por lei, ela é fixada pelo legislador, uma vez que o interesse é público do tributo e não das partes. Essa é a lógica do direito tributário. Então, podendo o fisco cobrar de João e Maria de maneira nenhuma. Nós vimos que só João é responsável tributário pelo pagamento, uma vez que só ele na questão, lembre aqui, só ele é o quê? Proprietário. Então, só ele responde pelo pagamento do tributo. E aí vai, letra A errada, letra C errada também. Vamos para D. No caso do fisco municipal, cobrar o tributo de João, até aqui não está errada a questão. Ou seja, se Maria deixar de pagar as cotas do IPTU, o nome de João é o proprietário para todos os fins de responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Olha só aqui, ó, proprietário do imóvel. Tá vendo? Então ele responde. Então pode cobrar sim o tributo de João, corretíssimo, porque ele que pratica o fato gerador anualmente. No entanto, o que está errado na letra D? Olha só, ele não poderá ajuizar ação regressiva em face de Maria. Ele pode ajuizar ação regressiva. Se há entre João e Maria um contrato válido, o descumprimento de Maria em relação ao pagamento do IPTU gerará responsabilidade civil contratual de João em relação a Maria, e João poderá ingressar com ação regressiva ordinária. É uma ação ordinária de cobrança com perdas e danos. Então é coisa simples. É possível sim. Você precisa separar, portanto, a responsabilidade contratual entre João e Maria, que existe, e a responsabilidade legal entre João e o fisco.
e aqui não se confundem. Então, está falsa nessa parte final, então ela é errada também. E qual seria a alternativa correta? Aê, professor Noel, letra B de bola. Por quê? O contrato firmado entre particulares não poderá se opor ao fisco municipal no que tange à alteração do sujeito passivo do tributo. É quase a aplicação literal do artigo 123, da regra do artigo 123, que nós destacamos. Que convenção particular, no caso, é contrato de locação. Quem são os particulares? João e Maria. Quem seria a fazenda pública? No caso, o fisco, que ele trata lá na questão. Então, não pode, por contrato, modificar a definição legal do sujeito passivo, uma vez que, como vimos na hipótese de incidência lá na aula 1, e depois nas aulas, vejam só, nas aulas do conceito de tributo, ela é instituída por lei. Então, veja e confira a aula do conceito de tributo, porque ela é instituída em lei, a responsabilidade por conseguinte, e também na aula sobre hipótese de incidência. Porque na hipótese de incidência, vamos ver que no artigo 32 do CTN, o proprietário do imóvel na zona urbana, que no caso é João, ele é responsável pelo pagamento. Então, agradecemos a todos que estão assistindo e acompanhando aqui o canal do YouTube. Nós buscamos agora aperfeiçoar, mostrando nos vídeos, na questão e na legislação do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal, como se resolver as questões FGV. Eu fico por aqui, agradeço a todos, compartilhem o vídeo, divulguem e acompanhem nossos sorteios e promoções aqui pelo canal. Um grande abraço, até lá, pessoal!